glabro. Se não tem nenhum anexo, lembra? Os tricomas, acúlios, tá? Estômatos, a gente chama de glabro. G-L-A-B-R-O. Glabro. Lembra, acho que eu até falei pra vocês, né? Da pessoa que a gente chama careca, né? Uma pessoa glabra, que não tem nenhum tipo de anexo, tá? Ou se ele tem tricoma, por exemplo, aí é comatoso. As características que vocês têm que escrever. Aqui a próxima, né, as variações morfológicas da raiz, a gente consegue ver raízes que são subterrâneas, a gente obviamente não vai conseguir diferenciar porque ninguém vai cavar nada aqui, tá? Mas a gente vai ver algumas raízes aéreas que são as raízes, né, os pneumatóforos ou raízes de aeração, tá? Então quais são os tipos de raízes observadas, tá? Então elas podem ser, tem as raízes subterrâneas, mas também tem as raízes aéreas do tipo espora e também os pneumatóforos. E no caso das folhas, né, que são folhas simples, as folhas são simples, tá? Então nesse caso são folhas incompletas porque não tem estípula, tá? Então vocês vão olhar, vão observar qual que é o tipo de filotaxia. Nesse caso aqui, elas são o quê? Opostas, tá? Então a gente pode acrescentar um pouquinho, ó, ela é oposta, cruzada, tá? Uma vem em uma direção e embaixo vem em outra direção, tá? Então, na verdade ela é oposta, que a gente chama cruzada. Na região onde a gente tem a saída dos pecíolos, né, eu expliquei pra vocês lá, a gente tem, que ocorre só no caule aqui, os nós, tá? E entre um nó e outro a gente tem um entrenó. Então vocês podem observar, né, quanto mais velha for, né, ó, a parte do ramo, maior vai ser o tamanho do entrenó, tá? Isso para a maioria das espécies, mas a gente sabe, né, que pode ter exceção. Aí tem a filotaxia aqui, tá? E quando a gente fala, né, de mangue, isso já voltando mais para a parte de ecologia, mas a gente não orgânica, né, nem de ecologia. Mangue, ele é, né, um ambiente que tem um solo salino, né, um solo lodoso, tá? Aqui a gente tem também um encontro do esgoto logo ali na frente, tá? Então é um solo que a gente pode dizer que tem uma grande quantidade de matéria orgânica, né? Porque esgoto, né, gente, é matéria orgânica. O que foi aí, gente? Hã? Tem um bicho. Aqui tem de monte, vocês vão tentar ver. É um salino, lodoso e uma grande quantidade de matéria orgânica, tá? O problema de ser, tá, é só por causa das plantas, tá? Se as plantas estão aqui presentes, é porque elas suportam crescer nesse solo salino. Sabe? Filtrar aquilo que ela vai absorver pela sua raiz. Ela vai absorver alumínio, que é tóxico, ela vai absorver mercúrio, que é tóxico, e ela vai absorver uma grande quantidade de cloreto de sódio que está dissolvido na água e que fica acumulado no caule, no solo. Tanto que a gente pode ver em algumas ondas de espuma, né, vem já com uma grande presença de sal, de cloreto de sódio, tá? E as plantas do mangue, elas têm uma característica única, né? As folhas, tá? A raiz não consegue filtrar, né, esse excesso de sal. Né, lá no xilema vai transportar essa água salgada. Só que ela tem glândulas de sal, isso é, glândulas que excretam o sal. Com isso, nas folhas, tá? Não sei se a gente vai ver aqui, aqui, logo aqui na entrada, tá? A gente consegue verificar alguns pontinhos, tá? Geralmente nas folhas mais velhas que a gente vê, tá? Tem alguns pontos que a gente tem, logo próximo aqui, ó, a gente tem as glândulas de sal. Nessa aqui não dá pra ver direitinho, mas a gente consegue verificar até cristais, né, de cloreto de sódio, né, de tanto que elas acabam excretando. Nunca se esqueçam, excreção é retirada de algo de dentro da célula e jogado para fora.
tá? Então ela consegue fazer, né, esse mecanismo, só que para isso ela tem que gastar energia. A gente não vai ter espécies aqui do mangue que estão, né, muito aqui que tem a presença, né, aqui da maré, plantas muito elevadas, mesmo porque o terreno é instável, né? Ó, a gente está aqui, né, e está mexendo constantemente. Então a planta não vai poder ser muito grande porque ela mesma não vai conseguir se sustentar, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal, pra gente, tá? Não? A folha. Aqui, essa é o mangue vermelho. É o mangue vermelho, tá? Oi. Você falou que as folhas têm glândulas. Glândulas que excretam sal. Então você falou alguma coisa do caule? O caule ele vai transportar essa água com sal de qualquer jeito, só que somente na folha que vai ter esse mecanismo, tá? Então vamos ali.